Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson. Bom, começar a gravar o primeiro vídeo, segundo vídeo do canal, e vamos falar agora a respeito dos tópicos, né, de cada semestre. E eu comecei aqui no primeiro semestre para poder tentar explicar um pouco mais sobre como funciona cada tópico. E essa aula acredito que vai ficar um pouco extensa, então a gente vai abordar primeiro o primeiro tópico, que seria sistema operacionais. Todo primeiro semestre, segundo, terceiro, é uma coisa mais introdutória. Realmente é muita teoria, assim, bem maçante. Mas é para poder, assim, a grade curricular poder se moldar o pensamento de quem ainda está começando na área de tecnologia a aprender a diferenciar hardware, software, aprender saber o que é uma API, o que é um kernel, o que cada componente do hardware faz, o que são software e os módulos, como funciona assim a base de processamento, multithread, né? Então assim, realmente é uma coisa muito introdutória. Então a gente vai começar aqui pelos sistemas operacionais, no caso, a introdução aos sistemas operacionais. Praticamente os conceitos dos operacionais são definição, né, de função de um sistema, como funciona, o papel do sistema operacional, exemplos. Então, assim, os mais populares sempre são o Windows, o Mac, o Linux também, né? Tem muita distribuição do Linux que são, assim, acredito que seja o Windows com mais, Windows não, o sistema operacional com mais distribuição é o Linux, no caso. Os primeiros conceitos, a função de um sistema operacional, né? De um que é um software, só que ele gerencia todo um hardware. Então, assim, ele tem um sistema ao todo que engloba vários gerenciadores dentro dele, que se tornam todo um sistema. E cada hardware assim, faz uso, né, o sistema faz uso de cada hardware assim, do componente assim, da CPU, de todo o computador, maximizando assim, todo o potencial, todo o retorno, todo o desempenho assim, da estrutura. Como que eu disse, os mais exemplos são o Linux, Android. Então, assim, tem aquela diferenciação, né, do que é um sistema e do que é um software, no caso. Então, assim, o software seria uma coisa assim, um produto voltado para um fim específico, né? Então, por exemplo, o navegador é um software, ele tem o intuito de poder acessar a internet de forma segura, né, de forma rápida, segura, e enquanto o sistema ele fornece todos os recursos para o navegador poder funcionar. Então, ou seja, o navegador pode ser tanto um módulo dentro de um sistema, como pode ser assim, como um software terceirizado que você baixa e instala assim, no seu sistema operacional, né? Então, alguns sistemas vêm com o navegador instalado, outros não. Inclusive, muitos softwares você acaba baixando dos sites, né, oficiais assim, de quem vende ou distribui, porque às vezes o sistema operacional só traz o básico. E no primeiro módulo assim, da faculdade acaba abordando isso, como a estrutura, componentes, tem o núcleo do kernel, que já entra no segunda sessão, que geralmente é na segunda semana, terceira semana, assim, praticamente, ou no primeiro mês, dependendo muito. Aí tem a questão do usuário, como o usuário assim, se comporta em relação a toda a estrutura, o modos de operação, né, usuário e kernel, chamadas, sistemas internos do usuário, por exemplo, um serviço de linhas, comando. Então, assim, tem toda aquela introdução. Se a gente avançar aqui um pouco mais, a gente vai ver, no caso, por exemplo, os tipos do sistema operacional e como se comporta. Porque, por exemplo, tudo no sistema operacional é feito através de um gerenciador que gerencia. Então, ou seja, para não estipular assim o limite de uma memória RAM, de um HD, então o gerenciador faz esse controle assim, de quem entra, quem sai, qual executa primeiro, qual executa segundo. Então, assim, esses primeiros assim, módulos assim, da faculdade, da unidade 1, estou aprendendo praticamente, aprendi, né, praticamente isso, sobre as camadas, né, do usuário, supervisor, executivo e o kernel, ou seja, toda essa estrutura, né, operacional. Tem os livros didáticos que fornecem mais conteúdo detalhado, mas por ser propriedade privada eu não posso expor aqui. Mas assim, só os conteúdos mais em cima para poder ter uma certa noção. Depois vai os tipos de sistema operacional, que é uma coisa assim mais aprofundada em relação ao que? Tipo, por exemplo,
Os sistemas operacionais têm o monoprogramáveis, multiprogramáveis, monousuário, multiusuário. Então, assim, vai muito desse quesito de como o sistema funciona. Porque, às vezes, o que acontece? No software, tem muito software que é uma central para vários usuários. Então, assim, são multiprogramáveis. E tem aquele tipo de software que só aquele usuário pode acessar. Então, assim, você vai criando uma estrutura de uma visão futura para quando você for começar a desenvolver mesmo o código, para você ter a ciência. Peraí, o meu programa, ele vai ser um programa com multi-acesso ou com um mono-acesso? Então, você tem que ter uma certa noção em diferenciar desde o começo da construção de um projeto, de um software, qual que vai ser a estrutura dele, porque senão depois você cria todo o corpo do software e não tem a base, assim, para poder aguentar aquela estrutura, como vários acessos, vários, né, requisições, assim, de acesso. Então, assim, as unidades, os polos, as primeiras sessões dos primeiros semestres assim, das unidades são sempre para poder trazer a base, trazer assim uma, uma noção. É como essa imagem mostra, por exemplo, monoprogramáveis, ou seja, praticamente só tem um caminho, né? Cada um vai fazendo, vai executando de acordo com as monotarefas. Então, praticamente é um fazendo cada coisa. E o multiprogramável já tem vários acessando, controlando, o gerenciador controla aqui, controla ali, aí já entra na questão assim, de gerenciadores, dos modelos threads, porque tem o processador é formado por núcleo físico, as threads, né? Então tem aqueles processos multithreads que controlam o que o processador vai processar. Então tem todo aquele controle assim, do que vem do barramento assim do hardware que vai fazendo esse controle, essa comunicação, né? E aqui na próxima modelo a gente consegue ver já melhor assim sobre como que toda a estrutura assim de movimento tem a questão de aplicação do Canyon, por exemplo. A gente vai avançando muito. Aqui no processo de threads, por exemplo, você vê uma imagem. Praticamente o processador, tudo que é processado, é tudo que é aberto e não aberto, né? Então, ou seja, 0 e 1, ou tá ligado ou tá desligado. E tem todo esse gerenciamento que vai criando aquela sensação de animação dentro do código, porque, por exemplo, sim, como você forma uma cor no monitor? Por exemplo, a cor no monitor é formada por três cores só básicas, que, se não me engano, acho que é azul, vermelho e verde. Azul, vermelho e verde. E essas três cores do LED, ela forma todas as cores possíveis para poder acessar as imagens. Então, assim, o threads, os processamentos vai controlando qual cor fica acesa para conseguir a outra cor, porque aí deixa a azul e vermelha ligada e apaga a verde. Aí você cria talvez um roxo, assim, uma cor mais forte, né? Então você vai tendo todo esse controle de gerenciamento do que é exibido. É como o semáforo, que está aberto, fechado, e todo o controle. Na unidade 3 tem um pouco mais de processamento, de gerenciamento de arquivo, e vai começando uma introdução no tipo de armazenamento, o tipo de controle, o tipo de cadeia de acesso, que vai assim dando base para como que são feitos os métodos de criptografias, como que é feito os procedimentos de segurança, tipo de arquivos, como que arquivos um abre outro arquivo, outro abre outro, como que funciona a alocação de cada arquivo, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, aqui tem uma estrutura de pastas e arquivos, mas assim, pensando no modo geral, o, o HD ali é como se fosse todo um servidor, né? E dentro do servidor tem as pastas que poderia ser as API, o software, e dentro das outras pastas tem os comandos, a estrutura, pode ser também até a questão da visualização, um SS, um HTML ali, né? Então assim, você vai criando um certo de pensamento crítico, né, em relação ao que você vai aprendendo e vai aplicando, né, em relação aos futuros mão na massa, assim, processamento, desenvolvimento. E depois tem uma pegada mais em relação a armazenamento de dados. Então, assim, tem vários tipos de alocação, seja alocação contínua, alocação indexada. Eu, por exemplo, os pendrives, a questão do SSD,
a memória Optane, uma é mais rápida que a outra. Então tudo isso tem a ver com o tipo da colocação que o dado é gravado dentro do arquivo do dispositivo. O HD, por exemplo, ele é um disco metálico que é gravado a laser em 0 e 1 e vai gravando ali ao pouco. Já o pendrive não, a alocação dele já é toda estruturada no caso. Então tem todo esse manejo em relação a como é gravado, como é gerenciado toda essa informação. Como a gente pode ver na alocação indexada. Por exemplo, no quadrante 19, você consegue achar qual que está o quadrante 9, quadrante 1, quadrante 16. Então você não precisa, talvez, acessar o quadrante 9 e depois pedir o quadrante 1. Sendo que no quadrante 19 você consegue já ter um direcionamento a eles. É um tipo de alocação. E sobre a questão de segurança de arquivos, aqui a gente pode ver um arquivo texto, né, no caso, e essa tipo é mais do Linux, no caso, que tem todo aquele manejo assim no código, no prompt de comando. Então, assim, você consegue visualizar que tudo é um tipo de acesso, né? Um diretório, um usuário, um grupo, qual arquivo ele é, qual modificação ele foi feito, né? Qual data da modificação. Então, assim, você tem todo esse quesito. No Windows, no caso, no Mac, é tudo mais assim, mais bonito graficamente. Já no Linux você tem que escrever a maioria dos comandos que você quer executar assim, comando mais específico. Tem sim uma parte gráfica, mas o foco é realmente o envolvimento com o prompt de comando, que inclusive vai ser abordado provavelmente mais à frente, eu acredito aqui no curso. Tem agora os gerenciadores de dispositivos de memória, que foi abordado na seção 4 no caso. A gente consegue ver sobre como que tem todo o gerenciamento em relação à entrada e saída, no caso dos dados. Porque tem dois tipos de armazenamento. Os de memória contínua, os que ficam fixos dentro da estrutura, que é o HD, SSD, né? E os é, de memória RAM, que praticamente você não tem assim uma gravação contínua. Você gravou para aquele momento que você está precisando e depois logo o arquivo tem o despejo da memória. Então você está sempre tendo aquele preenchimento, esvaziamento da memória RAM, né? E tem aquela entrada e saída de dados. E tem os tipos de escalonamento de armazenamento de dados, que é praticamente como que é gravado. Por exemplo, esse I é muito o exemplo principalmente do HD e do SSD. Como que o escalonamento é feito assim de uma forma linear no SSD e no HD ele é feito de uma forma mais, né, mais assim em formato tipo, uma curva assim, né? Porque o disco está repetidamente girando, então quando você vai gravar a informação pode se acabar se perdendo, dependendo de qualquer variação, né, do disco e da questão de velocidade de pesquisa. Praticamente o módulo 4, 3, 2 e 1 é só uma base teórica, abordando assim uma introdução mesmo. Logo logo eu espero poder trazer mais a respeito da primeira. Depois vou gravar um vídeo sobre a arquitetura e organização de computadores, engenharia, ciência, tecnologia e abordando depois cada tópico um pouco, só para ter uma certa noção assim do que o que se passa em cada tópico assim da faculdade, nada muito complexo e nem muito assim entrando no assunto, qualquer coisa você pode estar pesquisando no YouTube, assuntos mais aprofundados, mas praticamente o primeiro semestre é praticamente só teoria. É depois do segundo semestre que tem algumas coisas de portfólio. Eu vou estar trazendo aqui os portfólios que eu criei, né, em relação à engenharia de requisitos, engenharia modelagem de dados. Então, por enquanto é só isso. Só agradeço mais uma vez a Deus por mais um vídeo gravado e que possa ser o segundo de muitos, né? Acredito que o próximo agora eu vou fazer um vídeo sobre programação, porque eu já programo em Python, no caso, e um pouco de HTML, CSS e um pouco de JavaScript. Então, assim, já tenho uma certa noção, já sou programador Python já faz há 3 anos praticamente, então já tenho uma certa
um certo caminhar aí, né? Muito obrigado a todos. Deixe seu like no vídeo, compartilhem, deixe um comentário construtivo, que a gente possa estar sempre melhorando. Tchau, tchau.